Então qual que é a história? O Lula quer reunir todos os governadores nessa quinta-feira, agora dia 1º de novembro, para discutir a crise da segurança pública. Todos os governadores serão convidados, presidente do STF, do STJ, procurador da República também vão ser chamados. Curiosamente, não consta que serão chamados, pelo menos não está falando aqui na matéria, que serão chamados os deputados, que em tese tem que aprovar isso, né? Aqui, ó, a ideia da reunião, que vai contar também com a presença do ministro da Justiça, o Ricardo Lewandowski, é apresentar a PEC da Segurança Pública aos chefes de Estado, né? A PEC da Segurança Pública é uma PEC que foi feita pelo Lewandowski, mas que não foi apresentada ao Congresso ainda. Então a gente não sabe o conteúdo dessa PEC ainda. O que tem nessa PEC a gente não sabe ainda. A gente sabe que ele quer unificar o controle das polícias todas no governo federal. Então hoje a segurança pública ela é feita pelos estados, é uma responsabilidade dos estados, e agora ele quer coordenar tudo de Brasília. É a ideia do comunismo que eu falo para vocês, que devia ser exatamente o contrário. Ele devia descentralizar ainda mais essa questão. Mas o Lula acha, a visão do Lula, que um governo grande, um governo forte, um governo centralizado consegue resolver problemas. E não, vai piorar a situação, né? E pior do que tudo, ele tendo esse governo forte, coisa tal, esse sistema de segurança pública todo, isso pode muito bem ser usado para repressão, tá? Para repressão à direita, repressão a opositores, esse tipo de coisa. Então ele está falando aqui, ó, agora a coisa se encaixa. Porque lembra que eu falei para vocês que antes do segundo turno teve confusão lá em Florianópolis e no Rio de Janeiro, duas cidades que não tinham segundo turno, mas os bandidos foram pra rua, arrumaram confusão. Lembra que eu fiz um vídeo falando sobre isso? Que coisa estranha, né? Isso parece uma coisa coordenada, parece que tem um objetivo nisso daí. E agora a gente sabe qual é o objetivo. O objetivo era justamente justificar essa reunião do Lula, essa PEC que eles estão querendo colocar aqui, né? E por enquanto nem envolveram o Congresso ainda, mas qual que é a ideia do Lula? A gente sabe que o Lula não tem vida fácil no Congresso. Ao contrário, depois das eleições, o Congresso se sente até mais oposição ao Lula do que nunca, né? Mas qual que é a ideia deles? Eles vão convencer o STF e vão tentar, nessa via, governadores, presidente e STF, forçar o Congresso a aprovar esta PEC. Eu acho isso extremamente perigoso. A gente não sabe ainda o que é a PEC, tá? A PEC não está explicado, a única coisa que a gente sabe é que ela centraliza as decisões no governo federal. Isso, por si só, já é um risco enorme, mas pode ter coisa muito pior, né? Aqui, ó, isso aqui foi o pessoal do Globo News discutindo esse assunto, o pessoal colocando aqui, ó, desarmamento dos governadores está engatilhado, ou seja, o Lula ele quer centralizar o controle todo em Brasília, né, o controle da segurança pública, olha só. Vamos trazer informação urgente aqui. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva acabou de disparar uma ordem para a sua equipe para que todos os 27 governadores, Supremo Tribunal Federal, Procuradoria-Geral da República, Ministério da Justiça coordena uma reunião para discutir a PEC da Segurança Pública. A ordem de Lula foi dada depois de ontem o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, diante de um tiroteio que fechou a Avenida Brasil e deixou... Eles estão usando o tiroteio do Rio de Janeiro, mas, de novo, aqueles eventos que aconteceram antes me pareceram muito já preparação disso daí, né? E repara como é que eles estão colocando isso como uma coisa urgente, não porque o Lula vai resolver problemas e coisa e tal, e aquele negócio. Por quê? Porque o problema do governo Lula é esse, né? O Lula chegou sem ter propósito nenhum. O que o Lula está resolvendo nesse governo dele? Ele não tem propósito algum. Tudo que ele falou até aqui era justamente voltar coisas antigas, voltar o Bolsa Família, voltar o Minha Casa Minha Vida, sendo que eles nunca acabaram, né? Mudou de nome, mas voltou o nome antigo, mas fora isso não mudou nada. O que o governo Lula está propondo, né?